no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A pauta é sobre eleições 2022, sem briga nem disputa na convenção. Senador Tasso Gereissati anuncia o apoio do PSDB à candidatura de Roberto Cláudio do PDT. As informações chegam agora com Sátrio Salles. O senador Tasso Gereissati não arredou o pé e convenceu os integrantes da cúpula estadual do PSDB a apoiarem um candidato do PDT ao governo do estado, Roberto Cláudio. Com esse indicativo, não haverá briga nem disputa na convenção a ser realizada de forma conjunta na próxima quinta-feira pelo PSDB e pelo Cidadania. Os dois partidos formam uma federação e seguirão unidos na corrida eleitoral. Tasso fez o comunicado sobre a decisão a ser oficializada pelo PSDB. A aliança com o PDT garantirá ao PSDB a indicação do nome ao Senado. Desde a primeira reunião com o presidente regional Chiquinho Feitosa e outros integrantes do comando estadual do partido, Tasso sinalizou para uma aliança com o PDT. Senador em segundo mandato, Tasso argumentou que pela competência, experiência e compromissos com os ideais do PSDB, o partido subirá ao palanque de Roberto Cláudio. Na condição de prefeito de Fortaleza, ele, Roberto Cláudio, demonstrou a sua capacidade de gestão e o seu espírito público, disse Tasso, ao afirmar ainda que, diante do extremismo que põe em risco a própria estabilidade democrática, é preciso ponderação e equilíbrio para assegurarmos as conquistas obtidas e avançar ainda mais. Os tucanos conversaram também com o ex-governador Camilo Santana, mas a possibilidade de acordo com o PT foi rejeitada desde o primeiro momento. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Foram 2 semanas de negociações, conversas entre líderes do PSDB e o ex-governador Camilo Santana, e do outro lado com o pré-candidato ou com o candidato do PDT ao governo do estado, Roberto Cláudio, e também com o presidenciável Ciro Gomes, que entrou diretamente nessas articulações com o senador Tasso Gereissati. Está definido, o PSDB não vai isolado para o palanque do PDT. Quem acompanha também a sigla é o Cidadania, porque os dois partidos formam uma federação e tem aquele destino definido de forma conjunta. Agora, o candidato do PDT, Roberto Cláudio, espera uma sinalização do Republicanos, que é o braço político da Igreja Universal do Reino de Deus, e até o momento não definiu qual caminho adotar aqui na disputa pelo governo do estado. Jornalista Beto Almeida, o PSDB, nessa articulação interna do senador Tasso Gereissati, neutralizou divergências e, como eu antecipei aqui, ao chamar o Sátrio Salles, não tem briga, nem tem disputa interna. O presidente da executiva regional do PSDB, Chiquinho Feitosa, entendeu as ponderações. Chiquinho estava conversando com o ex-governador Camilo Santana, candidato ao Senado. Chiquinho Feitosa era o nome mais cotado para ser o primeiro suplente de Camilo Santana e trabalhou para o PSDB se aliar ao PT, MDB, PP, PCdoB e PV. Ao final dessas discussões, prevaleceu o sentimento e a preferência do senador Tasso Gereissati, com esses argumentos apresentados nesta participação do Sátrio Salles. O caminho é o PDT e a posição oficial do PSDB será oficializada na próxima quinta-feira em convenção estadual a ser realizada em Fortaleza. Uma adesão que significa muito para o PDT na corrida ao governo do estado. Jornalista Beto Almeida. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Significa muito sim, Luzinor, porque agora o PDT, além dele próprio, tem uma coligação aí com o apoio de 5 partidos. O PSD, PSB, o PSDB e, claro, Cidadania, porque PSDB e Cidadania formam uma coligação. Então, esta convenção marcada para a próxima quinta-feira será
da Federação PSDB Cidadania, onde 11 delegados que representam essa federação que serão os convencionais e terão direito a voto, mas é só para homologar, para formalizar o processo como exige a Justiça Eleitoral. E o presidente do PSDB aqui no Ceará, o empresário Chiquinho Feitosa, o suplente de senador de Tasso Gereissati, entendeu o processo, apesar de ele ter realmente comandado uma negociação, uma articulação para ser o primeiro suplente do senador Camilo Santana, e Chiquinho deverá, Luziano, sair candidato a deputado federal. Essa é a expectativa, inclusive, porque fortalece a tese de que o PSDB precisa ter pelo menos um representante aqui do estado do Ceará na Câmara Federal. É algo pelo qual os tucanos lidam hoje. Na Assembleia Legislativa há uma expectativa de que o partido consiga fazer uma bancada de 3 deputados estaduais. Mas, é claro, que existe ainda uma cobrança maior para fazer um representante para a Câmara Federal. E esse representante deverá ser o empresário Chiquinho Feitosa. Lembrando também que na decisão de ontem, pouco antes do senador Tasso Gereissati fazer o anúncio do apoio definitivo ao PDT, o ex-secretário de Saúde, doutor Cabeto, que vinha sendo cotado para ser o candidato a senador na chapa de Roberto Cláudio, anunciou que realmente estava desistindo desta função. Lembre-se, Cabeto teve um papel importantíssimo durante a fase mais dura do combate à Covid aqui no estado do Ceará e foi muito bem sucedido. Enfrentou muitas resistências, muitas vezes do comércio, de lojistas, do setor econômico, que queria naquele momento ver portas abertas, mas ele, com o seu conhecimento científico, com o seu olhar de profissional de saúde, enfrentou, dizendo, a contento essa questão da pandemia. Mas, lógico, o Cabeto também tinha um questionamento, que era em relação ao não desvinculação que ele tinha do cargo na Universidade Federal do Ceará, onde ele é professor e também é gestor. Seja como for, tem aí ainda uma decisão a ser tomada pela chapa do ex-prefeito Roberto Cláudio. A vaga de candidato a senador continua vaga. E isso significa dizer o seguinte, que até sexta-feira esse nome vai ter que sair. A aliança liderada pelo PDT tem a participação nesse momento do PSB, do PSD, agora entram o PSDB e Cidadania. Nessa movimentação para a composição do PDT com o PSDB, um personagem ganha destaque. O candidato a vice-governador na chapa de Roberto Cláudio, presidente da executiva regional do PSD, Domingos Filho, é um dos maiores vitoriosos, porque neutralizou o crescimento de um adversário dentro da própria base política da região dos Inhamuns, que é Chiquinho Feitosa. Domingos Filho, que vem se credenciando para ser o principal, já cumpre um papel nesse momento na articulação política e se credenciar ainda mais dentro do PDT e na convivência com Roberto Cláudio como um dos principais articuladores políticos desta campanha e de um eventual governo de Roberto Cláudio. Então, tem também esse viés na análise política sobre a convivência de Domingos Filho e Chiquinho Feitosa. Nessa queda de braço, Domingos Filho ganhou o jogo dentro e fora da aliança. Então, Beto Almeida, ficam aí o PDT, PSB, PSD, que é de Domingos Filho, PSDB e Cidadania, no mesmo bloco, agora com um olhar voltado aos rumos do Republicanos, que lá atrás foi também aliado do PDT. Mas essa busca, Luzenolo, por apoios de partidos continua. Se encerrou esse capítulo, pelo menos por enquanto, e eu acho que ainda podemos ter novidades ainda em relação à questão da coligação do PDT de Roberto Cláudio. No caso de Capitão Wagner, que é o candidato de oposição colocado até agora, ele está sofrendo uma pressão grande, Luzinor. E sabe de quem? Do PTB, o partido de Roberto Jefferson, o presidente do partido que hoje cumpre prisão domiciliar. Ele está se lançando candidato à presidência da República. Mas a questão é local. E qual é essa questão? É que o PTB está dizendo o seguinte, que o Capitão Wagner tem que decidir rápido se quer, de fato, o apoio do PTB. E esse apoio está condicionado à indicação de um pastor Paixão, para a vaga de senador. Agora tem um detalhe, essa convenção do PTB já se realiza amanhã, Luzenor, na Câmara Municipal de Fortaleza. Então o Capitão Wagner tem que correr contra o tempo. Ou diz se realmente aceita a indicação do pastor Paixão para ser o nome ao Senado,
ou então o PTB está dizendo que vai marchar isolado. E quando eu digo marchar isolado, quer dizer o seguinte, que vai lançar uma chapa própria com o candidato ao Senado como pastor Paixão e inclusive um nome ao governo do estado. Este nome, o Euler Barbosa, que é o presidente do PTB aqui no Ceará, diz que por enquanto está mantendo em sigilo, mas diz que se trata de um advogado. Então, isso tem prazo, é até amanhã, porque amanhã na Câmara Municipal de Fortaleza o PTB realiza a sua convenção. E tem também a vaga aberta, ou as 2 vagas de suplentes de senador na chapa de Camilo Santana, assim como o nome do vice de Elmano de Freitas, que tem vagas abertas, né? As 3 vagas estão abertas para composições futuras aí, e nas próximas horas a gente também vai ter um quadro mais definido. Lembrar para você, ouvinte internauta, para deixá-lo informada, que nós estamos no período das convenções partidárias. Todos os partidos que estão aptos a disputar as eleições de 2 de outubro precisam realizar as convenções até a próxima sexta-feira, dia 5 de agosto. É o que prevê o calendário, a legislação eleitoral. E até lá nós teremos todas essas definições. O capitão Wagner, que é um dos representantes das 3 maiores forças partidárias que estão disputando na corrida ao governo do estado, deixou a convenção para o último dia, sexta-feira. Em Fortaleza, o União Brasil reúne os militantes, os convencionais, para homologar a candidatura de capitão Wagner ao governo do estado e o nome a ser indicado pelo PL para compor como vice essa chapa da oposição ao Palácio da Abolição. E é impressionante, viu, Luzenor? Só rapidinho, como tudo muda, né? Porque se você observa, por exemplo, no caso do capitão Wagner, o PTB, em julho, Luzenor, parece que a gente está falando de algo bem distante. Não, em julho, o presidente nacional da sigla, que é o Cássio Ramos, que está substituindo aí Roberto Jefferson, garantiu o apoio ao capitão Wagner. Então, ou seja, era algo que nem se cogitava de algum problema em relação a esse apoio do PTB. É isso que o PTB agora está criando, essa certa dificuldade para compor na coligação com o capitão Wagner.